Amores, deixa eu conversar com vocês aqui um pouquinho, porque é o seguinte, eu estava conversando com a Rafaela, e aí, né, a gente falando, Rafaela, tá, vamos dividir direitinho as coisas, como é que a gente vai trabalhar aí com os meninos nessa reta final. E a Rafaela já está trabalhando com vocês os aspectos relativos às questões técnicas e até aos temas, né, as propostas modelo Enem, com vocês, não tá? Ela já não está fazendo isso? Pois é. Então, eu pensei o seguinte: amanhã, de qualquer forma, eu quero fazer um apanhadão geral, certo? Sobre algumas questões relacionadas, alguns lembretes, certo? Quero falar para vocês, eu tinha falado para vocês sobre um teminha que eu quero mostrar para vocês amanhã, tá certo? Mas, então, já que a Rafaela já está conduzindo esse processo todo junto com vocês também, para que não fique, né, eu e a Rafaela fazendo basicamente a mesma coisa, certo? Eu vou aprofundar mais algumas coisinhas, fazer mais algumas questões com vocês e a gente vai fazer tipo uma... Tipo de uma coisa, eu disse que para a turma tinha um material de repertório sociocultural que o senhor tinha para ajudar a gente. Vou mandar para vocês hoje junto com a aula gravada. Tá bom? Esse material, ele é um material que eu fiz no ano passado. Quem já tem ele do ano passado é aquele material, mas eu vou mandar de qualquer maneira, certo? Agora, o Léo está perguntando se eu vou revelar o tema da redação para nós esse ano de novo. Uai, gente, nos 45 do segundo tempo, costuma me dar umas luzes, assim, né? Uns trem, né? Vai que, vai que amanhã, nos 3 teminhas que eu vou focar com vocês para a gente finalizar os trabalhos antes do Enem, vai que surge, né? Na cabeça aí do trem. Chance, né? Vamos ver. É verdade. O Pedro Henrique está confuso. Né? É porque 2020 não começou ainda, gente. Nós estamos em 2020 ainda. 2021 só começa quando a gente estiver vacinado. Ai, ai. Bom, nossa, então vai demorar, né? Bom, para mim vai demorar menos, né? Porque eu sou professor. Para vocês, vamos ver, né? Ai, ai. Amores, então, vamos fazer aqui uma coisinha, né? Para a gente trabalhar esse minuto final aí tipo, a simulação final. Quem aqui tem estratégia de resolução da prova? Tipo assim, quem sabe como é que vai fazer o negócio? Tipo assim, não, eu vou chegar, eu vou fazer isso, 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 isso e isso. Certo? Tá. Essas estratégias, gente, elas são importantes porque você precisa ter, na verdade, né, essa noção, tipo assim, meu Deus, chegar lá na hora e pensar ainda o que vai fazer, não é muito legal. Então, seria legal que você já tivesse pensado isso antes, né, ou que você já tenha treinado isso, né, em simulados e afins e essa coisa toda, porque com certeza te ajuda a ficar mais seguro, tá certo? Ó, o Guilherme está colocando aqui ler o tema, 15 questões de linguagens, 15 de humanas, faz a redação e depois termina a prova. É uma estratégia, né? O João colocando primeiro a redação, depois questões fáceis, depois questões médias, depois passar para o cartão resposta, depois fazer o resto. Certo? Tá, beleza. Então, quer dizer, cada um aí que tem as suas estratégias, beleza, só tenha esse cuidado, né, gente, de que essas estratégias já tenham sido comprovadas, tá certo? Tipo, você já usou isso em outros vestibulares, ou na prova do Enem, ou você já utilizou em simulado isso, tá certo? Porque tem que ver se não só se você tem a estratégia, também se a estratégia ela é eficiente. Se você ainda está em dúvida em relação à estratégia, eu vou falar uma que eu sempre comento com o pessoal todo ano, né? O pessoal pergunta, Raul, o que eu devo fazer primeiro, tal, tal, tal. E eu até em uma das aulas que eu dei, tipo, uma dessas aulas extras que eu dei para o cursinho, eu até falei, né, um pouco dessa estratégia.
né? Que é uma estratégia que eu sei que funciona com muita gente. Estratégia, gente, é uma coisa individual. Então, obviamente, se você já tem a sua e ela funciona, você não precisa mudar a sua para fazer o que eu estou falando, tá certo? Mas que é uma estratégia que ela é bem equilibrada e já ajudou muita gente. Então, se você estiver meio perdido, pode ser que seja interessante você testar essa que eu vou falar. Primeira coisa, fazer o quê? Ler a frase temática. Primeira coisa, ler a frase temática. Por quê, gente? Porque senão você vai ficar o espaço entre você ler o tema, assimilar o tema e fazer a redação vai ficar muito curto, certo? Se você deixar para ler, tipo assim, você vai começar a fazer a prova, depois só que você vai ler o tema e vai fazer a redação. Já toma um remédio ruim logo, porque você já vai ter aquela primeira reação. E essa reação sempre é um surto. É um surto. É um surto que, né, aquele surtinho de 10 segundos que eu falei para vocês, né? Do surtinho de 3 segundos. É hora de você olha para a fase temática e aí vem, né? Aquilo assim e pronto. Esse surtinho, na hora que ele passar, você vai entender um pouco melhor. Tá, tipo assim, eu não sei o que fazer com isso, certo? Porque às vezes você fica nervoso e você acha que o tema é do outro planeta e ele nunca é do outro planeta, certo? Vale lembrar algumas questões que eu tenho colocado. Ou então faz o gritinho interno, né? Como a Annelise está falando, aquela coisa que você faz aquela cara de paisagem, mas dentro você tá, né? Aquela coisa assim. Certo? Ou então você se empolga. Cuidado com essa coisa também do se empolgar. Porque às vezes você olha para a frase temática, você fala, nossa, a Rafaela passou para mim essa redação, o Raul passou essa redação para a gente, não sei o quê, papapá. Certo? Tem que ter esse cuidado, porque às vezes você está diante de um tema que é o mesmo tema, mas você tem que ficar de olho na frase temática, em como a frase temática é mostrada, as palavras de direcionamento, a abordagem de problematização, né, que você tem ali, certo? Então, acho que a gente deveria ler o tema, bolar uma estratégia, voltar para a prova objetiva, depois de X questões, voltar ao tema e formar o primeiro parágrafo e assim vai. É uma estratégia. Eu não sei, eu particularmente, não sei se eu gosto da ideia de você começar a fazer a redação e parar de fazer a redação e voltar para a prova. Eu acho que isso te desconcentra e te tira de dentro da abordagem que você tinha pensado. Quando você vai fazer a redação, você precisa continuar, né? Porque senão você tira o seu raciocínio, você quebra o seu raciocínio, né? Para ir trabalhar com outros raciocínios, com outras ideias, certo? Eu também acho. Eu termino o rascunho da redação para começar a prova. Você gosta de fazer a redação primeiro, né? Tá. A estratégia que eu vou falar para vocês, ela não pega a redação primeiro, ela pega você ler a redação. No meu caso, mais ideias vêm surgindo, mas mantendo o foco no raciocínio inicial. Beleza. Tá, se tem funcionado para você, beleza. Tá certo? Porque você pega aqui o seguinte, vamos lá. Você tem. Primeira ideia que vai vir na sua cabeça sobre a proposta de redação, sobre a frase temática. Vai ser ou que aquilo ali é familiar para você, ou que você acha aquilo muito inesperado, tal. Você vai ter aquele momento de reação inicial. Só que você já sabe o que é. Aí você vai para a prova. Gente, na prova, você tem que se concentrar no seguinte. Né, para o pessoal do cursinho, menos, mas a gente teve a oportunidade também, para o pessoal do terceiro, o ano inteiro. Você tem estratégias para resolver essa prova. Você sabe o que você precisa encontrar. Você sabe que existem distratores. Você sabe que achar o gabarito é o complemento de um raciocínio que começa com a leitura do enunciado. Quer dizer, você tem uma estratégia para fazer a prova. Então, eu já vou falar aqui agora, tá certo? Eu já vou falar aqui agora. Então, você vai começar. Se você quiser começar por linguagens ou por humanas, isso aí depende de você. Realmente não faz muita diferença. Se você eu acho que você deve começar por aquilo que você acha que você vai ter mais facilidade. Certo? Por quê? Para você pegar ritmo. Tá bom? Certo? Para você pegar ritmo. Então, tipo assim, aí começar a fazer o esquema. Começou a redação, começou a prova, leitura atenta do enunciado, sublinha, traduz o que o enunciado está pedindo,
vai para o texto base, conversa consigo mesmo, lembra para você ouvir sua voz, que quando a gente se ouve, a gente tem mais facilidade para entender. Vai fazendo essa leitura do texto base, pensando no que o enunciado pediu, certo? E o ideal é que, depois de conduzir esse raciocínio, você vai encontrar a conclusão dele na alternativa, que é o gabarito. Lembrando, você está lá, começou seu raciocínio, acha que entendeu o texto base, vai para as alternativas. E aí, você acha lá uma alternativa que você achou bonita, que você achou que tem cara de estar certa. Primeiro, você vai justificar se essa alternativa bonita tem a ver com o que você pensou antes. Se você não conseguir justificar, a não ser o fato dela ser bonita e ser bem escrita, se você não conseguir justificar aquela alternativa como gabarito, seguindo o raciocínio que você começou lá no enunciado, você não vai marcar ela. Não marque alternativas que você não consiga justificar. Certo? Não marque alternativas que você não consiga justificar. Certo? Agora, Raul, é porque tem hora que eu vou ficar em duas, certeza, tal. Ficar em duas significa que você teve algum tipo de dúvida em relação à leitura do enunciado ou do texto base. Então, você vai tentar, se ficar em dúvida entre duas, você vai tentar, tá, qual que pega de forma mais abrangente ou de forma mais temática, né, o que o texto falou ou o que o enunciado pediu, dessas duas aqui. Fica de olho nos distratores. Às vezes uma está generalizando quando não deveria. Às vezes uma alternativa está restringindo quando não deveria. Pensa naquelas palavras, falei, né, pronomes e advérbios que generalizam ou que negam as coisas, ou que colocam, né, intensidade, negação, afirmação, generalização. Cuidado. Tá certo? Geralmente você vai ter ali esses distratores. E, particularmente, principalmente, cuidado com as palavras que iniciam as alternativas. Geralmente é um verbo ou um substantivo. Você precisa ter consciência de que você compreende o que aquela palavra que está iniciando ali quer dizer de forma objetiva, de forma clara, e se ela, né? Seja ela um substantivo ou seja ela um verbo. É observando essa primeira palavra ou a primeira expressão ali, gente, que você consegue eliminar algumas alternativas. Tá certo? E agora, tem uma outra coisa que às vezes vai ser também importante, né? A questão do seu nível de vocabulário, porque tem gente que não marca uma alternativa porque não sabe alguma palavra que no final das contas deveria saber, que eles não colocam palavras que sejam herméticas ou que pertencem só ao vocabulário de intelectuais, mas eles colocam um vocabulário que às vezes é mais rico, certo? E às vezes eles colocam ali numa alternativa que é o gabarito uma palavra, né, que para testar se você sabe o que ela significa, certo? Tipo, vamos pensar, estou falando de coisas básicas, tipo assim, procedência. Procedência não é uma palavra que só intelectual que usa, certo? Procedência é significado de origem, né? Esse é sinônimo de origem. Então, espera-se que você saiba o que é procedência? Sim. Tá certo? Então, às vezes, não são tantas vezes assim, às vezes você não marca uma determinada alternativa porque você fica em dúvida em relação ao significado de uma palavra. Tenha cuidado em relação a isso. Então tá, você não sabe o significado de uma palavra específica de uma alternativa, que pode ser o gabarito. E aí, por isso, você vai marcar uma outra que você não consegue justificar? Se você não consegue justificar, não marque. Como é que você justifica? Tentando pegar o seu raciocínio desde o enunciado até a leitura do texto base, para ver se tem alguma lógica ser aquela ali, nesse raciocínio que você construiu. Por mais linda que seja a alternativa, se você não consegue fazer a justificativa, não marque ela. Quantas vezes eu falei para vocês? A prova do Enem é uma prova de leitura. E essa leitura passa pelo quê? Enunciado, texto base, encontrar o gabarito. É um raciocínio em construção. Tá bom? Beleza? Então, muito cuidado com essas palavras que são distratores, muito cuidado com palavras que você pode ficar em dúvida em relação ao significado,
Mas marque aquilo que você acha que faz sentido dentro da construção do raciocínio que você fez. Então tá, beleza. Raul, mas então eu comecei lendo a frase temática, fui para a prova, certo? Uma coisa que provavelmente vai acontecer, gente, à medida que você for fazendo a prova, você vai provavelmente encontrar textos que vão remeter ao tema, certo? E que você vai pensar, ó, que legal, isso aqui parece que tem a ver com o tema. Você vai fazendo ali, ó, o seu brainstormzinho, vai anotando ali algumas expressões, de repente vem uma frase, de repente vem um repertório que você acha que você pode colocar, certo? Te lembra alguma coisa, você vai anotando ali, ó. Por quê? Porque isso vai desmistificando o tema para você. O que a princípio causa um surtinho em você, com o passar da prova, você vai ficando mais calmo em relação e vai conseguindo até pensar em algumas coisas para a hora que você for fazer a redação. Tá certo? Lembrando que isso é uma estratégia. Agora, então tá, você está fazendo a prova. Você tem uma média de 3 minutos para fazer cada questão. Na verdade, você tem menos. Por quê? A não ser que você vá fazer a sua redação em 1 hora mesmo, você tem menos de 3 minutos em média para fazer cada questão. Geralmente, você vai precisar de 3 minutos para cada questão? Não. Você tem questão que você vai conseguir fazer em 1 minuto e meio, como a gente já fez várias aqui? Sim. O que você precisa, então, é, primeiro, não perder concentração. Lembra que eu falei para vocês? Não fica voando pensando no lanche, não. Você não tem tempo para isso, certo? É um exercício, sim, gente. É uma maratona de concentração a prova do Enem. Não está pedindo para você ficar 24 horas ligado, está pedindo para você ficar 5 horas ligado. Certo? E é importante, porque a administração de tempo vai ser muito importante nesse aspecto. Então, tá. Dentro dessa perspectiva, você tem leu o enunciado, conseguiu compreender direitinho, anotou ali, falou, está procurando, não sei. A razão pela qual isso acontece, né, é o que eu tenho que complementar. Vai para o texto base. Está ali lendo o texto base em voz alta para si mesmo, né, só dentro de você, não falando em voz alta. Aí você começa a comentar, olha aqui, ó, isso aqui tem a ver com o negócio que tá pedindo lá, ó, aqui a causa, não sei o quê, papapá. Vamos para as alternativas. Ah, tá aqui, beleza, tranquilo? Essa foi o ok. Tá. Chegou na próxima questão. Você está entendendo nada do enunciado. O enunciado daqueles que eles complicam a leitura, né, dificultam a questão ao complicar o nível de leitura do enunciado. Tentou 2 vezes ler o enunciado, gente. Não conseguiu, vaza. Não seja essa pessoa que não vai para outra questão enquanto não terminar a anterior. Isso é a maior perda de tempo que você pode ter na vida. Ah, Raul, mas é porque se eu consigo responder essa questão, que é uma questão provavelmente difícil, isso vai ser muito bom para mim. Isso não vai adiantar se você para fazer uma questão difícil, gastar 10 minutos e deixar 3 questões fáceis em branco. Aí é que tá. Certo. Para questão de tempo para o cartão resposta, se 30 minutos, se 30 minutos dá. Ah, gente, dica de concentração é complicado, né? Quando eu preciso concentrar em alguma coisa, eu simplesmente foco aqui, eu fico conversando comigo. Eu geralmente tento ficar conversando comigo para não desfocar para outras coisas. Né? Geralmente a minha estratégia para foco é essa. Só que assim, eu tenho mais facilidade porque eu já faço isso há muito tempo, né? Muito tempo de academia, muito tempo de estudo, muito tempo de coisa, de mestrado, escambar 4, você acaba treinando. Mas assim, eu sempre tenho essa ideia de quando eu quero focar em alguma coisa, eu fico querendo, sabe, tipo assim, lendo para mim mesmo ou lendo na minha cabeça, igual eu falei para você, lendo o texto base. Essa é uma estratégia que eu falo para vocês. Ajuda você a concentrar. Você ouvir a sua voz mentalmente te ajuda a concentrar. Tá certo? Falar comigo mesmo deixa tão mais calma. Comigo isso dá certo também. Aí, tá vendo? Lá. Aí vamos lá, beleza. Gente, primeiro perguntaram a questão de cartão, do tempo do cartão resposta. Isso depende muito. Se você achar por bem, porque tem uma hora que você também não consegue ficar 5 horas, 5 horas e meia ali ligadíssimo o tempo todo, né? Uma hora a cabeça cansa. Então faz o seguinte, responde 15 questões, marca 15 questões no cartão. Né? Enquanto você está ali
marcando no cartão, você está dando uma descansada para o seu raciocínio, está só assim, marcando bonitinho. Né? Ah, eu acho que 15 em 15 não precisa, eu vou botar de 20 em 20, do jeito que você quiser. Porque aí você não deixa para passar tudo no final, corre o risco menor de errar o cartão, tá certo? Desbaforido no final, aquelas coisas, certo? E você te dá uma pausinha sem ficar à toa, né? É uma pausinha produtiva, porque enquanto você está descansando a cabeça de raciocínio, você está ali passando para o cartão. Então, é uma pausa produtiva. Tá certo? Então, acho que pode ser isso. Você estabelece o tanto de questões que você faz e vai passando para o cartão. É uma possibilidade. Tá certo? Agora, e não leu 2 vezes de forma concentrada o enunciado e não está entendendo o que aquele negócio está pedindo, gente, vá para a próxima questão. Tá certo? Que a sala estava gelado, que deu sono. Ô, gente. Ai, então você estava tranquilo, se você cochilou, você estava tranquila. É... Então, então tá, beleza. Tá. Tá fazendo. Aí você tem em mente o seguinte: você tem uma redação que vale 1.000 pontos que você precisa fazer, certo? E que você é alguém que tem chance de tirar esses 1.000 pontos, então você tem que fazer essa redação muito bem. Tá certo? Tem gente que não gosta de marcar por partes porque acha que vai dar tempo de voltar para revisar. Mas para mim isso não faz sentido, porque se eu já marquei, por que eu vou voltar? Se você marca com tranquilidade, sabendo o que está fazendo ali, né? Então, talvez não seja necessário. Agora, depende. Às vezes você. Gente, por isso que eu falo, isso aqui é uma estratégia para quem ainda não tem estratégia. Tá certo? Que você pode adaptar a sua, ou né, fazer do jeito que você quiser, ou fazer do jeito que eu estou falando. Então, beleza. Tá. Tá fazendo. Exatamente, é pessoal. Isso é pessoal. Aí tá fazendo. A minha orientação porque tem gente que já falou que gosta de fazer redação no começo. Beleza, se funciona para você, tranquilo, certo? Eu não aconselharia como estratégia primordial, por quê? Porque eu acredito que se você olhar para a proposta de redação e depois você fazer a prova ou boa parte da prova, você vai encontrar na prova elementos que vão te ajudar no tema. E vão te ajudar, inclusive, para fazer o brainstorm de abordagem. A prova do Enem geralmente não é isolada, a redação do Enem geralmente não é isolada do restante das provas, em termos de temática, em termos de referências. Certo? Então, isso pode te ajudar. Além de te dar tempo de digerir, né, a frase temática que você leu e você ficar calmo na hora de ir fazer a redação. Certo? Agora, suponhamos que você então tenha feito isso. Leu, foi fazer a redação, foi fazer a prova, tá lá, fez as questões que você deu conta, conseguiu fazer a maioria nesse esquema de concentração, papapá, mas deixou algumas em branco. Deixa essas em branco para lá, que hora? Quando tiver faltando 2 horas para acabar o tempo. Você vai demorar 2 horas para fazer a redação? Não. Nós já conversamos bastante sobre isso. O ideal é que você faça a sua redação em 1h15. Certo? Agora, dentro dessa perspectiva de fazer a sua redação em 1h15, nossa senhora, 1h30 no máximo. Você não tem 2 horas. Basta você lembrar o seguinte, gente. Você tem no dia da redação apenas 1 hora a mais do que no outro dia. Então, o que eles estão te dando, na verdade, para fazer a redação é 1 hora. Só que a gente sabe que a maioria não consegue fazer uma boa redação em 1 hora. Tem gente que consegue, beleza, maravilha. Certo? Mas deixe 2 horas para quê? Para você ter a tranquilidade que você tem tempo suficiente para fazer uma boa redação. Mesmo que você não vá usar essas 2 horas. Porque o que não é legal é você, não, vou primeiro matar a prova toda e depois, não estiver faltando 1 hora, eu vou para a redação. Olha a pressão que você está se colocando. Você está se colocando numa pressão de terminar uma redação bem feita para competir com a galera que vai tirar acima de 900 em 1 hora. Não faça isso. Não faça isso. Então, se for para fazer desse jeito que eu estou falando, deu 2 horas para acabar o tempo, vá para a redação. E aí você vai sair de lá só na hora que você terminar. Terminou a redação em 1h20, você tem mais 40 minutos para você ir atrás das questões que você teve dificuldade. Dá para fazer várias questões em 40 minutos. Tá certo? E aí você aproveita todo o tempo
você vai estar num outro momento psicológico. Quando você viu aquelas 2, 3 questões, 4 questões, você falou, gente, eu não sei nem errar isso aqui. Mas estava no momento da prova. Você tinha um punhado de coisa para fazer pela frente, já tem redação. Agora você terminou a redação e só falta aquilo ali. Essa questão do momento psicológico da prova, gente, é muito importante. Você já está mais cansado? Tá, mas você já está também mais tranquilo. Você já tirou o peso, né, da maioria do que você precisava fazer, já está feito. Pode ser que isso te dê tranquilidade para conseguir enxergar a questão. Tá certo? Sobre a redação em si, você tem as partes que você precisa fazer na redação. Rafael, já falei isso para vocês 1000 vezes, né? E a Rafaela está reforçando isso com vocês. Primeiro, vai para a frase temática. Vamos dividir a frase temática, vamos pensar quais possíveis abordagens. Qual é a palavra de direcionamento que problematiza a questão? É essa? Desafios? Vamos fazer perguntas para essa palavra. Desafios? Que desafios? Por que são desafios? Por que são necessários ser enfrentados? O que acontece se não forem enfrentados? Você quer falar, Clístenes? O professor queria fazer uma pergunta, porque, assim, no caso assim, do tempo mesmo, o texto base da redação é aconselhável ler ele para fazer a redação? Como é Os que é? Colocar motivadores? tudo? Fundamental. Tá Gente, bom. pelo amor de Deus, de tudo quanto é santo. Aluno meu do cursinho já sabe disso. Não caia em lorota de youtuber que fala que você não precisa ler textos motivadores da redação. Pelo amor de Deus. Isso aí foi responsável por mais de 500 mil notas zero em 2014, quando o tema foi publicidade infantil. E aí foi uma época que o youtuber foi falar que você precisava ganhar tempo não lendo os textos motivadores, e aí a galera entrou nessa, uma galera enorme entrou nessa, e aí fez uma redação falando sobre o uso das crianças em propagandas, quando os textos motivadores falavam que a questão da publicidade infantil era a publicidade voltada para as crianças. E isso deu 500 mil notas zero na época. Porque o povo fugiu do tema, porque não leu os textos motivadores, porque esse povo não sabe nada, fica na internet aí falando. Então, isso nem pensar. Os textos motivadores fazem parte da proposta. E os textos motivadores te dão informações e possibilidades de abordagem para o tema. Então, obrigatoricíssimo a leitura dos textos motivadores. Tá bom? Nossa, peraí, tanta coisa de falar. Ainda bem que é a primeira aula, como assim? Então, é para fazer as questões da prova e marcar no cartão resposta até dar 2 horas para acabar, aí a gente faz a redação. Isso, exatamente. Né? Deixando, se tiver ficado questão para trás, você vai deixar para fazer essas questões que ficaram para trás, que sejam as mais difíceis, que você não conseguiu fazer na primeira leitura, aí você vai tentar fazê-las depois que você terminar a redação. Certo? Porque você não vai ficar 2 horas fazendo a redação, é essa a ideia. É mais vantajoso fazer a redação já com o esqueleto pronto de introdução? Tá, aí vamos lá. O Léo está perguntando, né, os textos motivadores são um direcionamento, exatamente. Ajudam você a direcionar a sua redação. Certo? Então, peraí, sobre a questão do esqueleto, vamos já. Ok. A Ana Laura perguntou, além de que tem competência que exige... Tem competência que exige exatamente os textos motivadores. Gente, textos motivadores são a coletânea, certo? Texto base é o texto que tem nas questões, tá bom? Tem competência 2 exige de você exatamente a ideia de como que você fez a leitura da proposta. A leitura da proposta não é só a frase temática, os textos motivadores também. Como que você utilizou esses textos motivadores na sua redação? Teve uma galera falando de fake news naquela redação de 2018, mas fake news entrava, viu, Igor? A questão é que fake news não era o assunto principal, mas as fake news entravam, porque as fake news elas têm como objetivo a manipulação, que era a ideia da principal do tema. Fazer a redação primeiro é bem melhor, porque eu me sinto mais leve. Beleza, então, se você se sente bem assim, só tome o cuidado, quem faz a redação primeiro, gente, de não gastar tempo demais fazendo a redação, certo? Não deixe que a redação
tome um tempo que já deveria ser da prova, certo? Para você não sair correndo depois igual um louco. As questões que ficaram para trás são aquelas que possuem os textões, né? As que ficaram para trás são aquelas que você olhou e teve dificuldade de compreender. Às vezes você tem um texto maior, mas o enunciado é fácil. Você teve facilidade de compreender. Aí eu não aconselharia você a pular. Se você olhou para o enunciado, já entendi que é, mesmo o texto ser um pouco maior, mas se você já entendeu o que está pedindo a questão, eu já faria. Certo? Porque não é exatamente ler o texto grande que vai fazer você demorar na questão. É você entender a relação entre o enunciado e o texto. Ou você ficar em dúvida entre 2 ou 3 alternativas. É isso que faz demorar a questão. Não o tamanho do texto, geralmente. Peraí, nossa senhora, a gente não põe de coisa. Tem gente que fala para não passar a limpo a redação imediatamente depois de fazer o rascunho, porque a gente percebe menos erros no texto. Bom, depende. Certo? Porque, na verdade, se você for deixar as 2 horas para fazer a redação, você vai ter que necessariamente fazer o alimpo logo depois do rascunho. A não ser que você faça uma outra estratégia, que é começar a prova fazendo a redação, o rascunho, e depois você volta passando a limpo, né, quando estiver faltando, né, 1h30, sei lá, tá lá, e depois você pega o restante do tempo e volta para a prova. Mas pode ser também. O grande problema é, se você já começa a prova fazendo a redação, o rascunho, você perde a possibilidade de aproveitar aspectos da prova que podem te ajudar. Porque aí você vai ver um tanto de coisa na prova, você lá, podia ter usado isso, podia ter usado isso. E aí pode ser ruim, porque você já fez o rascunho, aí você vai ver o tanto de coisa que você poderia ter usado, e em vez de você fazer o alimpo, você vai querer fazer uma redação nova. E aí você vai perder o dobro do tempo. Quando a frase temática começa com caminhos para combater, fica difícil pensar em uma tese D1 e D2. Claro que não. Caminhos para combater. Você vai determinar a tese em 2 partes. Primeiro, quais são os caminhos que você acha que são necessários para combater determinado problema? Primeiro caminho, segundo caminho. E aí você vai trabalhar isso em cima do D1 e D2. Normal. Então, o primeiro caminho é políticas públicas mais eficientes. Segundo caminho são campanhas feitas, campanhas midiáticas que atingem a maior parte da população. Ou seja, informação e políticas públicas mais eficientes. São os 2 caminhos que você acha que são importantes para combater? Então, isso aí é T1, T2. Vai ser trabalhado no D1 e no D2. O professor pode usar esqueletos. Eu vou falar de esqueleto já. Olha o fiscal, tirar os papéis de tempo de quadro, só me estressa. Eu gosto de fazer primeiro para poder ler. Ai, meu Deus. Nossa, peraí, gente. Eu gosto de fazer primeiro para poder ler no final, depois de um tempo, para conseguir analisar. Beleza, a vantagem de você fazer a redação no começo e depois você fazer o alimpo é essa, você tem esse distanciamento do olhar. Beleza. A desvantagem que pode acontecer é você ter feito a redação e depois ver uma prova cheia de referências sobre o tema e você não aproveitou. E aí pode ser que você queira aproveitar, e aí você vai mudar a sua redação inteirinha, vai demorar mais tempo ainda para passar lá limpo. 2 causas, no caso. Gente, para analisar a frase temática, se o tema for caminhos para combater, as suas 2 partes da tese vão ser 2 caminhos para combater. Certo? Então, vamos supor, caminhos para combater, né, a discriminação a pessoas com deficiência no Brasil. Quais são 2 caminhos que você acha que são importantes ser traçados? Maior conscientização por meio de campanhas publicitárias e institucionais e políticas públicas de inclusão. Então tá, parte 1 da tese, parte 2 da tese. E aí vai trabalhar D1 e D2 em cima disso. São os caminhos para combater, como a frase temática está dizendo. Agora, está falando lá, a persistência desafios para a inclusão de pessoas com autismo na sociedade. Certo? Desafios?
Então, você vai determinar agora aqui, ó. Então, peraí, desafios. Por que que são desafios? Que desafios são esses? Por que eles precisam ser enfrentados? Quais as consequências de não se enfrentar? Como que se combate isso? Aí a palavra desafios te dá uma possibilidade, né? Então eu vou colocar aqui. Esses desafios acontecem por tal causa e eu quero trabalhar aqui essas causas produzem tais consequências. Aí você está criando em cima da frase temática a sua abordagem. Então você trabalha causa-consequência, parte 1 e parte 2 da tese, D1 e D2. Ou você quer falar que existem desafios porque existe uma estrutura tal e que a consequência disso é tal. Tá. Então, primeira parte do desafio da tese, identificar qual é o desafio, por que ele acontece, e segunda parte do desafio mostrar a consequência dessa estrutura que não permite que as coisas melhorem. Então, você precisa, a partir da frase temática, criar. É causa-consequência? É a definição de algo e mostrar o efeito disso? Ou são duas estratégias para combater determinada coisa? Quem que vai te dar esse caminho? A frase temática, a palavrinha que está lá. Caminhos para combater, desafios, a persistência da discriminação, não sei das quantas. Tá? A partir dessa palavrinha, dessa expressão, você vai imaginar. Então, eu quero trabalhar causa-consequência. Eu quero trabalhar duas causas para esse problema. Ou eu quero trabalhar duas consequências. Ou eu quero trabalhar, né, duas estratégias para combater isso, né? Vai depender da palavra que está lá. Tá bom? O bom dos textos base trabalhados no Enem é que são cheios de dados, exatamente. Eles ajudam você em termos de informação. Certo? E faz parte, gente, do quê? Da competência 2, você fazer a leitura dos textos motivadores, tá? E se eu fizer um pouco de questões antes, não irei ficar com a mente muito cansada para fazer o rascunho? Não, eu acho que não. A ideia é que você não se canse em 4 horas. A ideia é que você consiga se manter firme durante 4 horas, 5. Acaba virando uma proposta de intervenção. Não, não. Gente, ó, atenção com isso aqui, o pessoal do cursinho, eu já falei bastante sobre isso. Se você tem caminhos para combater, né, o preconceito contra pessoas com deficiência. Então, tá. Você vai falar, primeira coisa, primeiro caminho para combater, políticas públicas de inclusão. Segundo caminho para combater, campanhas institucionais na mídia para informar as pessoas melhor. Beleza, você vai mostrar como que isso acontece, por que que acontece, por que que as pessoas são desinformadas, por que que é necessário haver informação, como que as campanhas publicitárias podem ajudar as pessoas a se informar, tal. Na proposta de intervenção, você vai mostrar a ação que precisa ser tomada para chegar a essa política mais eficiente. No D1 e no D2, você está falando de discussão. É necessário por isso. Se não fizer isso, traz tal consequência. Isso precisa ser feito por causa disso, disso e disso. E tá. Agora, a ação que vai compor aquela estratégia para combater o problema, isso você vai colocar na proposta de intervenção. A ação é só lá. Você não vai, no seu parágrafo de desenvolvimento, você não vai falar, né? Uma das questões para minimizar esse problema está relacionada a políticas públicas de inclusão que devem ser da responsabilidade do governo federal. Você vai discutir a questão. Então, você vai pensar, segundo o periquito do pântano, né, é dever do Estado garantir o bem-estar, lá. Dentro da perspectiva da inclusão de pessoas, lá, no entanto, percebe-se que essas políticas nem sempre são tão efetivas quanto deveria, provocando a manutenção da exclusão de grupos segregados e minorias. Para isso, portanto, é necessário pensar em caminhos para que esse tipo de discriminação não se perpetue na sociedade brasileira. Você não fez assim, ó. Para isso é necessário que o Ministério da Educação faça isso, isso e isso. Não, isso não vai fazer no desenvolvimento, você vai fazer no final. Entendeu? Você discute a questão. Gente, você discute, você argumenta a questão do D1, D2. O que você faz? Estratégias argumentativas.
causa, consequência, exemplificação, contraposição, comparação. Aí você vai entrar nos tipos de argumentação. Na proposta de intervenção, você vai falar de ação, agente. Primeiro você argumenta, discute, depois você propõe ações. Certo? Tem que pensar lá nos tipos de argumentação. Aliás, gente, uma coisa que eu falo para vocês, né? Principalmente para o pessoal, eu sei que a Rafaela também tem um monte de material que ela passou para vocês, meninos do cursinho, vocês têm tudo isso aí na plataforma. Tipo de argumentação, tipo de iniciar a introdução, o que precisa fazer para melhorar a argumentação, né? Dá uma olhada boa para refrescar a memória nisso antes da prova. Vamos lá. Nossa, gente, agora para de escrever só um pouquinho, porque senão eu não consigo chegar nem na metade do que você está escrevendo. Se a proposta for desafios para tal... Sim, essa que eu já respondi. Como problematizo temas que... Como problematiza o tema que vem com o recorte caminhos para combater? Uai, se o recorte está falando caminhos para combater, se você precisa combater alguma coisa, é porque existe um problema, não é? Então, antes de você falar de que caminhos existem para combater um problema, você precisa falar qual é o problema. Ao falar qual é o problema, você já está problematizando. Quando a frase é caminho, penso nos desafios primeiro, então combatendo. Só toma cuidado com o seguinte, se você vai... Ai, meu Deus. Quando a frase é caminho, penso nos desafios primeiro, então combater. Ó, só tem que tomar o cuidado. Cuidado para você não fazer um caminho longo demais, né? E não terminar, porque você precisa terminar a sua introdução pensando em quais são esses dois caminhos que você vai trabalhar como tese e vai desenvolver no D1 e no D2. Tá? Você pode até lá na introdução, no começo, falar que esse é um processo histórico que vem, né, tal, né? Mas você precisa terminar a sua introdução mostrando quais são os dois caminhos que você acredita que sejam necessários para combater o problema que você apresentou. Tá? Perguntaram para mim aqui sobre questão de esqueleto. Gente, bom, tem gente que se dá bem com esqueletos. Eu acredito em projeto de texto. Eu acredito que você tem um esqueleto já pré-pronto, tal, não sei o quê. Eu nunca vi, sinceramente, nunca vi nenhum aluno, nenhum estudante tirar nota 1000 tendo decorado esqueleto de redação. Certo? Por quê? Porque tira nota 1000 quem tem textualidade, quem convence na argumentação, quem tem repertório. Certo? Você ter um esqueleto pré-pronto, isso significa que você está meio que decorando uma fórmula. E não é isso que ninguém quer. Tá certo? Agora, tem gente que se acha muito fraca na redação e que o esqueleto ajuda você, pelo menos, a tentar estruturar. Só que esquece esse trem de esqueleto, isso também é coisa de youtuber, tá? Esqueleto, você não tem que pensar em esqueleto de redação, você tem que pensar em projeto de texto. O que o seu texto precisa ter? É projeto de texto, tem que pensar. Seu projeto de texto tem que ter uma introdução que vai apresentar um repertório sociocultural para contextualizar o problema, a evidenciação do problema ou problematização e uma tese baseada na frase temática que vai dividir-se em duas partes, T1 e T2. Essa parte T1 e T2 serão trabalhadas no D1 e no D2, discutidas por meio de o quê? Argumentação, como exemplificação, comparação, contraposição, causa e consequência, conclusão, e utilizando o repertório para comprovar. E no final você vai o quê? Colocar ação para resolver o problema que você discutiu no D1 e no D2, o agente, a finalidade, o meio e o detalhamento. Tá certo? Então, o que você tem é uma lógica textual. É o texto que a gente chama de redação em circuito. É a redação em que tudo está ligado àquilo que foi colocado anteriormente no texto. Certo? O que a gente precisa é de coerência, de lógica entre as coisas que você colocou ao longo do texto.
A ação que você propõe na proposta de intervenção, ela tem que ser claramente uma ação que combate o problema que você desenvolveu e discutiu no desenvolvimento. Certo? E que tem a ver, logicamente, com aquilo que foi proposto na tese, na introdução. Então, o que existe é projeto de texto. Né? Isso que antes o pessoal chamava de esqueleto de redação, certo? Hoje tem que ser substituído por projeto de texto. Agora, Raul, é porque tem assim, tem umas frases que eu sempre começo. Tal. Não, existem algumas expressões, existem algumas ideias, né? Tá. Por exemplo, a utilização dos operadores argumentativos interparagrafais, certo? Ou seja, aqueles que começam, que iniciam os parágrafos. Então, você começar com a ideia de, primeiramente, no D1, ademais, no D2, e, portanto, na conclusão, isso é você entender que existe uma progressão de ideias que vai chegar a uma conclusão no último parágrafo. Mas isso não é exatamente um esqueleto. Isso faz parte do quê? Do que a competência 4 chama de operadores interparagrafais. Certo? Então, pensa em termos de projeto de texto, em termos do que as competências querem. Certo? Tá, e você sabe o que você precisa fazer. Apresentar o tema, usar um repertório para ganhar na competência 2, certo? Problematizar uma tese dividida em duas partes, discutir essas duas partes no D1 e no D2 e pensar numa proposta que atenda a isso que eu discuti no desenvolvimento. É isso que você tem que fazer. Certo. Professor, agora eu uso o Ministério da Cultura ou da Cidadania? Ministério... Né, não existe o Ministério da Cultura, tá, gente? Existe o Ministério da Educação, certo? Ministério da Educação, e dentro do Ministério existe a Secretaria de Cultura. Você pode falar da Secretaria Nacional de Cultura. Ela existe. Ó, perguntaram para mim se por fim é operador interparagrafal. Não, porque por fim ele dá uma ideia de conclusão. Quer dizer, pode ser, você pode terminar, tá? Você pode colocar, tipo, para iniciar a conclusão. Mas eu acho que por fim não é tão bom quanto portanto. Portanto, assim. Tenho dúvidas de gramática. Depois do tópico frasal, eu costumo escrever assim. Isso porque, ou isso ocorre porque. Se colocar vírgula após o isso. Faz assim. Você não coloca isso por quê, tá? Coloca isso ocorre por quê. E isso ocorre porque não tem vírgula. Tá bom? Isso ocorre porque... Tá, beleza, sem problema. Então, tá. Acaba que no final das contas fica tudo doido por causa da redação mesmo, né, gente? Eita lá. Nem consegui falar dos questões inéditas que eu fiz para vocês. Gente, ó, não existe ideal de frases, de períodos para parágrafo. O que não é bom? Você tem que imaginar o seguinte, o seu parágrafo ele vai ter uma média de 7 linhas. Em média, pode ter 6, pode ter 8, tá certo? Ele vai ter uma média de 7 linhas, seu parágrafo. 7 linhas, espera-se que o seu parágrafo tenha pelo menos umas 3 frases, certo? E se tiver assim, muito bem articulado, com a coesão muito bem feita, com os pronomes relativos, as conjunções, os negócios, muito bem feito, certo? Assim, mas eu acredito que ainda seria complicado, né? 2. Então, assim, o que eu acho que é o ideal seria em torno de 3 a no máximo 4. Deixa eu desligar esse negócio aqui, gente. Peraí. Sai! O povo é à toa demais, né, nossa senhora? Deixa eu tirar esse WhatsApp daqui. Pronto. Certo?
3 ou 4 é o suficiente. Por quê? Porque você vai ter a primeira parte, que é o tópico frasal, aí você vai, né, pegar ali o repertório de embasamento para ligar com o tópico frasal, aí você vai começar o trabalho de argumentação, né, colocando que a relação entre o repertório e o tópico frasal, aí você vai mostrar, né, isso traz tal, 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 contextualiza, mostra uma consequência, compara, exemplifica. Então, 3 ou 4. Tá certo? Então, tá. Suponhamos, aí tá. Quais são as etapas? Leitura da frase temática, fazer esse trabalho de, ok, então é caminhos para combater? Então, deixa eu pensar quais são caminhos para combater esse problema. Já vai colocando ali, ó, você está fazendo seu projeto de texto. E aí você começa a pensar, então, a parte 1 da tese, eu vou colocar isso, a parte 2 da tese, isso. Certo? Sempre sofro com detalhamento, embora tenha conseguido. Gente, detalhamento é só o seguinte, é uma informação a mais sobre um daqueles elementos. Então, se você coloca que o Ministério da Educação, agente, vírgula, responsável pelas políticas públicas relacionadas à área, vírgula, responsável pelas políticas públicas relacionadas à área, é um detalhamento do agente. Acabou. É necessário que isso aconteça por meio de palestras, vírgula, a serem proferidas por especialistas da área. A serem proferidas por especialistas da área é um detalhamento sobre o meio, sobre as palestras. É só pensar o seguinte, é uma informação a mais que você dá sobre aquele elemento. O agente, a ação, o meio ou a finalidade. Uma informação a mais que você dá. Só isso. Minha dica, né? Faça isso no agente. Certo? Ou se você pode... Um exemplo, então é necessário que o Ministério da Cidadania, da Mulher e da Cidadania, vírgula, responsável pelas políticas públicas para o combate à violência contra a mulher, vírgula, elabore propostas, talalá, talalá, talalá. Certo? Tipo assim, você dá uma explicaçãozinha do porquê você colocou aquele agente. Isso é o detalhamento do agente. Você precisa colocar só um detalhamento. Acabou. Beleza? Um repertório por parágrafo já está bom? Sim, se você tem um repertório na introdução, né, para apresentar o tema, um repertório de fundamentação, de argumentação no D1 e um repertório de fundamentação e argumentação no D2, é suficiente. Não vai fazer diferença nenhuma se você colocar Ministério da Educação, Ministério da Educação e Cultura, tá, Gleison? Gosta de detalhar finalidade, fica bonitinho. Lembrando que detalhar finalidade significa você falar de uma consequência, né, de uma finalidade, mostrando depois o efeito dessa finalidade. É como se fosse a consequência da consequência. Eu sempre coloco o detalhamento no meio modo. Pode ser. Né? Igual eu fiz aqui, ó. Palestras a serem ministradas por especialistas da área. Todo o repertório que serve para embasamento, João, serve também para introdução. Tá? Só que, ó, detalhar a finalidade voltando no repertório, isso a gente chama de arremate. Tá? Tenha só esse cuidado. Uma coisa é você detalhar a finalidade. Outra coisa é você colocar aquela frasezinha final em que você retoma o repertório colocado anteriormente. Isso aí chama arremate. Detalhar finalidade é quando você coloca assim, tal situação deve ser feita, deve ser tomada, a tal ação deve ser tomada a fim de conseguir tal, vírgula, o que poderá trazer benefícios para lá. Então, peraí, a fim de, finalidade, vírgula, o que pode trazer tais resultados? Detalhamento da finalidade. Ou seja, é a consequência da consequência, é o efeito da finalidade. É isso que é o detalhamento da finalidade. Certo?
Quando você retoma no finalzinho o repertório que você utilizou ao longo da redação, isso chama de arremate. Tá? Isso é bom para o projeto de texto, dá aquela ideia de uma unidade de texto. Você iniciou a frase com a redação com um repertório e você finaliza a redação com o mesmo repertório, dando coerência geral para o texto. Quando não tem repertório de produção, com a definição do tempo. Eu detalho sempre o agente, acho mais fácil de visualizar. Eu falei, né? Ministério da Educação, responsável pelas ações, eu também acho bem tranquilo usar o detalhamento do agente. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá. Ó, tempo para essas coisas, gente. Em torno de 10 minutos para você, 10 a 15 minutos, para você ler a frase temática, fazer as anotações sobre o que você vai colocar, né, como tese, a partir das perguntas que você vai fazer para a palavra problematizadora, para o direcionamento. Ler os textos motivadores, puxar uma setinha, tipo assim, ou sublinhar alguma coisa que você acha que pode ser útil, ou anotar alguma coisa que você acha que você quer colocar como ideia dentro do seu projeto de texto, certo? Então, isso aqui de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos, certo? Essa leitura e anotação do esboço ali, do que você vai começar. Qual é a parte mais importante? Definir quais vão ser os 2 pedacinhos da sua tese, certo? Tá. Rascunho. Rascunho, gente, é coisa para você fazer em, no máximo, 40 minutos. Tá? No máximo 40 minutos. Por quê? Para que você possa ter aí mais ou menos uns 25 minutos de alimpo. Você tem que entender o seguinte, meninos, 40 minutos para fazer um rascunho é suficiente? Se você já sabe o que você vai escrever, você já tem os bocinhos, já sabe qual é a tese, certo? Se você já fez ali aqueles bocinhos em 15 minutos, fica mais fácil. Dá para você fazer um rascunho em 40 minutos, que você vai seguir o esbocinho que você fez. Certo? Por que eu não quero que você fique 1 hora fazendo o rascunho, gente? O rascunho não vale absolutamente nada. Se você vai passar esse rascunho a limpo e você faz esse a limpo em 10, 15 minutos, você vai estar estressado porque o tempo está acabando. Você vai, não vai ter a oportunidade de fazer a coisa mais importante que tem nesse processo. Qual? Você ser o seu primeiro corretor. Você ser o primeiro avaliador da sua redação. Porque você vai estar tão esbaforido para terminar logo, você não vai nem ver a vírgula que você comeu e tal, e aí é a hora que você perde muito ponto na competência 1. Então, não gaste seu tempo inteiro com o quê? Com rascunho. Deixe pelo menos uns 25 minutos para o alimpo, para que você possa fazer isso bem. Queridos, eu tenho que ir embora, 11h20, tenho que ir lá para o sul agora. Oi, Raul! Quem tá aí falando oi, Raul? Eu. Você Luiz Sérgio. Luiz Sérgio. Oi, professor! Oi, Raul! Oi! Oi, Raul! Raul! Oi, Raul! Que tanto de gente! Nossa Senhora, que festa! Viemos se vigiar. Você está querendo aprender um pouquinho de redação aqui. Hoje os meninos tiraram várias dúvidas. Gente, eu correr lá para o outro lá. Senão já começou, na verdade. Professor, se eu conferir na minha redação uma vírgula errada, eu posso cortar ela com risco? Pode. Tá? Gente, não sai aí não, gente. Quem estiver saindo aí, não sai não do coisa não, da sala. Tem um monte de gente saindo aí, não sai não, que eu tenho que falar com vocês. Eu ligo, ali, Cida. E aí, Luiz? Tô indo. Tchau, tchau. Gente, amanhã a gente se encontra novamente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Raul. Tchau. Tchau. Tchau.